Olá, meu amigo! Como vai você? Seja bem-vindo para mais um estudo da Bíblia. Estamos investigando a carta aos Efésios por meio deste guia aqui. Hoje chegamos ao estudo de número 4, Como Deus nos resgata. No vídeo passado, nós mencionamos que haveria um sorteio do livro Movendo o Braço do Altíssimo, para quem deixasse um comentário. Então, você está preparado? Vamos revelar quem ganhou o livro nos próximos instantes. Mas antes, eu quero convidar você para dar uma olhada no canal do Benjamin. O Benjamin é meu filho mais velho, ele tem apenas 9 anos e ele já está ajudando a editar os vídeos da lição. Mas ele decidiu criar um canal em homenagem a Zilda e ao Elias de Azevedo. E essa dupla fez assim coisas maravilhosas na área da música, inspirou os meus pais, marcou a minha infância e está marcando a infância do Benjamin também. Então ele criou um canal chamado Zilda Canta. E ali você vai ter muitas músicas, clipes que você pode baixar para usar na igreja, momentos de meditação no seu restaurante, no seu consultório. São clipes maravilhosos, com aquelas músicas muito calmas e tranquilas. Só que dessa vez ele fez um documentário infantil sobre os construtores, os animais que fazem obras de engenharia, como o João de Barro, como as abelhas, como os cupins, como o passarinho tecelão. Então você pode ver com seus filhos, você pode colocar com toda a família. Quem não gosta de ficar vendo documentários dos animais, as coisas maravilhosas que Deus criou? Então você veja o vídeo, vai aparecer aqui do lado, Arquitetos da Natureza, e vai aparecer na descrição também estará o link. Dê uma olhada nesse documentário que você vai gostar. E, por favor, coloque aí para o seu filho, que é um material garantido, seguro. E o que eu posso lhe dizer? Vamos para o nosso sorteio. Nós temos uma página no Instagram agora. E você pode acompanhar a nossa página Adventismo Vivo lá no Instagram. O link também está aqui. E é como nós postamos o sorteio lá e as pessoas comentaram, nós decidimos então fazer um sorteio para as pessoas aqui do canal e um sorteio para quem comentou lá no Instagram. Então serão 2 livros Movendo o Braço do Altíssimo. Vamos ver quem ganhou o sorteio no canal do Instagram. Olha aí, eu vejo algumas imagens, alguns nomes, os comentários estão sendo sorteados ali abaixo. E olha o ganhador, Nevinha Lima. Ela escreveu: eu preciso e vou ganhar o livro Movendo o Braço do Altíssimo. E olha só, você ganhou, Nevinha. Entre em contato conosco, por favor, nos envie uma mensagem nos informando o seu endereço e telefone para contato. Agora vamos ver quem foi que ganhou o livro pelo canal Adventismo Vivo. Agora são mais comentários. Quem é o vencedor? 6, 5, pode ser você. Ana Maria José Antônio Leide está chegando ao fim. Número 1, Lloyd Vargas. Olá, Tiago, eu quero muito ganhar o livro Movendo o Braço do Altíssimo. E você ganhou, Lloyd. Entre em contato conosco e nos informe o seu nome e o seu telefone. Aqueles que... Olha, nós gostaríamos de dar livro para todo mundo. Infelizmente, nós não temos essa condição, A nossa editora é uma editora missionária, Editora Missionária Luz do Mundo, e você pode ver este e outros exemplares pelo link que vai aparecer aqui abaixo. Eu também vou deixar o link na descrição do vídeo. Vamos para a nossa lição, Como Deus nos resgata, lição de número 4. E vamos estudar aqui Efésios, capítulo 2, versos 1 a 10. Só isso, Tiago? Só isso? Ah, Tiago, a lição de Efésios eu achei que ia ser uma coisa e tá difícil, porque Paulo não põe ponto nas suas frases, eu leio, não entendo. Calme lá. O objetivo aqui não é você, talvez, enxergar alguma coisa muito espetacular, muito bonita em cada sábado. A beleza estará
na totalidade da obra, no conjunto da pintura, entendeu? Porém, você precisa aprender verso a verso, trecho a trecho. No final, a beleza estará em você entender o capítulo 2 e o 3 na sua totalidade. É igual um sermão. Você vê 5 minutos de um sermão, você não entendeu o sermão. Você tem que ver todo o sermão. Quando o pregador, então, vai amarrar todas as pontas e contar uma história no final, que junte todos os pedaços. Então, nós vimos na semana passada, até deixa eu colocar aqui as nossas projeções, nós vimos na semana passada o capítulo 1. Nós temos os primeiros versos, saudação, depois louvor e exaltação a Deus, e ele rende graça e ora pelos membros da igreja em Éfeso. Então o capítulo está dividido em 3 partes. Você resolveu tudo? Não. Ali você vai entender como começa a carta, e hoje nós vamos avançar. Agora, o sentido estará ao final do trimestre, ali você vai juntar todas as peças. Mas o objetivo agora é aprender a ler cada verso, a compreender tudo o que Paulo quis dizer em cada parte do livro. Então vamos aqui para a parte de domingo, mortos e enganados por Satanás. Qual é a ideia principal sobre o que Jesus fez por nós? Então voltemos ao nosso esboço. Esse aí é o esboço do capítulo 1, mas esse aqui é o esboço do livro completo, né? E agora nós vamos para o capítulo 2, mistério de Cristo. E o mistério de Cristo começará a ser revelado no estudo 2, mas não vai ser revelado totalmente. Você vai entendê-lo melhor quando já estivermos no capítulo 3. Agora, compreender os primeiros versos é essencial para a gente entender um texto muito polêmico que existe ali em Efésios 2,15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, dos dois fazendo um só homem. O que é isso? Precisamos entender todo o fluxo do raciocínio. E eu gostaria de ler aqui alguns trechinhos de Efésios 2, 1 a 10. Ele nos deu vida. Então esse é o primeiro ponto. Se ele nos deu vida, nós estávamos mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Para quem Paulo está se dirigindo? Aos gentios. Ele era judeu. Então ele está falando, vós, né, estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Que tipo de morte é essa? Não é a morte física, literal. É uma morte espiritual. Então, eles estavam com a mente fechada para compreender a natureza espiritual de algumas coisas. Não tinham vida espiritual, não tinham relacionamento com Deus. Eles estavam fora da aliança que Deus fez com o seu povo, né? Nós podemos compreender esses mortos em delitos e pecados também no sentido jurídico. Eles estavam sujeitos à pena de morte, que ainda não foi aplicada. Então, mortos em delitos e pecados, por quê? E aqui o verso 2, as pessoas estavam andando após o príncipe deste mundo, Satanás, e eles eram considerados filhos da desobediência. Então, no verso 5, ele vai retomar a ideia. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Então veja só, Cristo encontra ali o corpo, né, o sujeito morto espiritualmente falando, juridicamente falando, e ele dá vida a essa pessoa, ele dá uma segunda chance, ele dá uma oportunidade. Isso pode não ser apenas no sentido espiritual, no sentido jurídico, mas para quem já morreu também será no sentido literal, porque ele vai ressuscitar essas pessoas. Estudamos isso semana passada. Paulo orando para que o mesmo poder que ressuscitou Cristo fosse demonstrado aos Efésios, dizendo: esse mesmo poder ressuscitará vocês. Então nós estávamos mortos em delitos e pecados, e ele nos deu vida, fazendo-nos assentar nos lugares celestiais, juntamente com Cristo, né? Para quê? Para mostrar a glória da sua graça durante toda a eternidade. E como que foi isso? Foi pela graça. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé, né? Isso é um dom de Deus. E para que nós fomos salvos pela graça? Nós somos feituras dele, verso 10, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então esse é o resumo, a lição nos pediu para ler, e nós resumimos assim, mortos em delitos e pecados, seguiam Satanás, satisfazendo as inclinações da carne. É o que eu respondi. Mas, porém, todavia, entretanto, Deus nos amou e nos deu vida, fazendo-nos
assentar nos lugares celestiais. Nós vamos estudar isso mais para frente. E agora nós vamos viver para mostrar as riquezas da sua graça, que faz eco a Efésios capítulo 1, verso 6, para louvor da glória da sua graça. Efésios 1:12, para louvor da sua glória. Então eu disse que lá naquele elogio a Deus, Paulo ele começou a adiantar alguns temas que ele iria tratar no restante da carta. Então Efésios 1:12, para louvor da glória da sua graça. Efésios 1:6, Efésios 1:12 e Efésios 2:7. Vamos então para a parte de segunda-feira, iludidos por nossos desejos. E a pergunta vem: o que Paulo quis dizer ao afirmar que seus ouvintes tinham sido, por natureza, filhos da ira, como também os demais? E ele pede para nos ler Efésios 2:3. Vamos dar uma olhada? Olha, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O que é ser, por natureza, filhos da ira? A lição nos pede para ler Efésios 5:6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então olha só, nós temos aqui no Efésios 2:2, filhos da desobediência. Verso 3, filhos da ira. E aqui em Efésios 5:6 nós temos tanto a palavra ira como a expressão que se repete, filhos da desobediência. Tiago, o que significa isso? Esse texto, ele é muito simples, só que ele foi muito complicado por algumas teologias, principalmente a teologia reformada, no que tange ao tema do pecado original. Eu não vou usar essa expressão porque ela é dúbia e pode confundir. Pecado original, segundo a teologia reformada, segundo Agostinho de Hipona, nos ensina não, viu? Diz essa doutrina, segundo a teologia reformada, diz, eu vou simplificar aqui, que nós herdamos de Adão a sua natureza e a culpa pelos seus pecados, ok? Agora, nós adventistas não acreditamos assim. Nós acreditamos que de Adão nós herdamos apenas a natureza, as tendências. Porém, não os pecados de Adão, não a culpa de Adão. Nós herdamos as consequências. Ou seja, esse mundo está degenerado, a nossa natureza está fraca, caída. Agora nós, ao nascermos, não nascemos culpados diante de Deus, né? E ali a teologia reformada, principalmente Agostinho, colocava que Deus estava irado com as criancinhas quando elas nascem, por conta que elas nascem culpadas pelo pecado de Adão. Então, se elas não forem rapidamente batizadas e elas morrerem, não há salvação para elas. Elas irão para o inferno por causa do pecado de Adão. Agostinho, Cipriano de Cartago e os pais da igreja, eles acreditavam que as crianças nasciam sem pecado. Então, por que elas eram objetos da ira de Deus? Por causa do pecado de Adão. Então, quando falamos pecado original, às vezes a pessoa vai pensar em culpa, em natureza. Então eu vou tirar a expressão e vou explicar. Nós, adventistas, acreditamos que herdamos a natureza caída de Adão, as consequências do pecado de Adão. Mas não herdamos o pecado de Adão e não herdamos a culpa de Adão. Até porque a Bíblia ensina muito claramente que o pecado não é transferido do pai para filho, né? Ali em Ezequiel 18, verso 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não morrerá pelo pecado do pai, nem o pai pelo pecado do filho. É um capítulo inteiro explicando que o pecado não é transferido de pai para filho. Mas por que eu estou conversando isso aqui? Você vê que a própria lição ela destacou um dia para este texto e fez uma pergunta específica. O que significa a expressão filhos da ira? E dentro do nosso estudo de Efésios é importante você compreender essa expressão. Há uns tempos atrás, eu fiz um pequeno arquivo explicando essa expressão, filhos da ira, e eu coloquei várias passagens da Bíblia comparando texto com texto. Eu vou deixar isso aqui na descrição para você baixar o link. E eu também transformei esse artigo em slides e nós vamos estudar juntos
comparando a Bíblia aqui, para entendermos a expressão filhos da ira. O que você não pode fazer é ler filhos da ira. Filhos da ira. O que é filhos da ira? E aí você começa a imaginar, filhos da ira. Éramos por natureza. Então, a nossa natureza, ela causa a ira de Deus. E aí, então, quando nós nascemos, Deus já está irado, né? Isso é a exegese por imaginação. A verdadeira exegese, ela vai procurar a mesma expressão em outros textos da Bíblia. Lembrando que para Deus, o que ele falou das criancinhas? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Não dos adultos, né? Não dos que já estão ali deformados, dos que já estão viciados. O que Jesus fala para Nicodemos? Você precisa nascer de novo. O que ele fala para os discípulos? A menos que vos torneis como uma destas criancinhas, vocês não poderão entrar no reino dos céus. Então Jesus não demonstra uma atitude de ira para com as criancinhas, mas pelo contrário, uma atitude, né, de um certo louvor. Vocês precisam ser como estas criancinhas. Então vamos comparar o que diz a expressão filhos da ira em outros termos da Bíblia. Em primeiro lugar, a carta aos Efésios, ela aborda a teologia da família. Paulo fala da família de Deus. Eu já toquei nisso em alguns estudos para trás e você precisa aprender isso este trimestre. A família de Deus. Olha lá, não sois estrangeiros, sois concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Mas Paulo ele está se dirigindo a pessoas de origem pagã, gentios que se converteram ao cristianismo. Olha, vós gentios na carne, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças. Então, se eles não eram israelitas, se eles não eram filhos de Abraão, né, se eles eram estranhos às alianças da promessa, como é que eles poderiam participar da família de Abraão? Como eles poderiam participar da família de Deus? E lá em Efésios 1:5 nós temos a resposta. Eles foram adotados, apesar então de gentios na carne, incircuncisos, eles são adotados para fazerem parte da família de Deus. Como todo ser humano, os efésios foram criados por Deus, o que implica serem filhos de Deus por criação. Mas ao nascerem em um contexto pagão, eles naturalmente assimilaram o estilo de vida mundano, praticavam as obras da carne, transgrediam abertamente a lei de Deus e tornaram-se filhos do diabo. Eu estou aqui repetindo as bases da teologia da família para você entender as metáforas da família que Paulo usa. E aqui eu vou citar dois textos. Um de Jesus, vós sois do diabo que é o vosso pai. Ele é o pai da mentira. Então quem não está na verdade é filho do diabo. Olha, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então quem obedece aos mandamentos é filho de Deus. Quem não obedece aos mandamentos, olha, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Ele é filho do diabo. Então para você, mas Tiago, todos são filhos de Deus, todos foram criados por Deus. Mas quando a pessoa não se firma na verdade, ela se torna filho do diabo. Eu estou deixando os textos aqui, foi Jesus que falou, tudo bem? Vamos avançar? Isso aqui é a teologia da família. Em Gálatas, Paulo vai contrastar o nascimento de uma pessoa da família do povo de Deus com o nascimento de alguém do paganismo. Veja lá, nós, judeus por natureza, physis, e não pecadores dentre os gentios, Gálatas 2,15. O que Paulo está falando? Nós somos da família de Deus, né? Judeus por natureza. O que é judeus por natureza? Ora, nós nascemos aqui no povo de Israel. Brasileiros por natureza. O que é brasileiros por natureza? Pobres por natureza, né? A pessoa nasceu pobre, a pessoa nasceu brasileiro, né? Judeus por natureza. E ele ainda faz a separação. Não somos pecadores dentre os gentios. Agora, não quer dizer que os judeus nunca pecaram, não quer dizer isso. Mas eles tiveram um contexto privilegiado. Vamos continuar. Quem nascia em um lar judaico recebia instrução sobre a lei do Senhor desde cedo e, consequentemente, tornava-se familiarizado com as Escrituras desde criança. Veja o que Pedro discursa em Atos 3:25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais.
né, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Vocês são os descendentes literais de Abraão. Vocês são os filhos dos profetas, os filhos da aliança. Naturalmente, por influência do contexto social e do ambiente familiar, aquela pessoa estava em uma situação mais propícia para viver em harmonia com o reino de Deus desde a infância. Era o caso de Timóteo. Segunda carta a Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha, desde a infância sabes as sagradas letras. O filho do cristão, ele vai para a igreja, ele faz culto, então ele tem aquele respeito. Posição para a oração. A minha filha sempre faz assim, posição para a oração. Desde criancinha a gente se ajoelhava, as crianças se ajoelham também, nem sabem o que estão fazendo, mas vão aprendendo por imitação. Vão para a escolinha todo sábado, tem a sua liçãozinha, Bíblia, aprendem a cantar. Isso é a vida de uma criança cristã. Agora, como é que é no mundo? A criança mal começou a andar, o pai põe um funk. Né? A criança fica ali dançando funk, ele filma, posta nas redes sociais, a gente... Por favor, essa música tá cheia de imoralidade. E a criança aprende a falar palavrão. E ali o pai fica feliz. Vai lá e dá um chute nas partes genitais dos amigos. E todo mundo fica rindo. Né? Aí a criança é pequena, aí dá uma gotinha de cerveja para a criança beber. E aí a família vai crescendo sem nenhum valor. Né? Valores que eu digo são os valores judaico-cristãos, ali dos mandamentos. Né? Não há valor, né? Não há um casamento sólido, brigas na frente dos filhos, confusão. Esse não é o plano de Deus. Às vezes você passou por momentos ruins no casamento, eu também não. Mas eu estou querendo dizer que no mundo o nível é diferente. Né? Então, a criança que nasceu em um lar sem esses valores é diferente da criança que nasceu num lar com esses valores. Eu não estou querendo dizer cristão apenas no nome, tem que ter uma diferença na realidade. Então, desde a infância a criança sabe as sagradas letras. Ela era um judeu por natureza, nasceu ali no povo de Deus. É o que nós falamos, você é adventista desde quando? Desde berço por natureza. Tá vendo? Olha lá, os gentios nasciam em um contexto social diferente. O ambiente familiar em geral era desfavorável. Não recebiam instrução espiritual sobre a lei de Deus. Não conheciam as histórias da Bíblia. As crianças eram deixadas a seguir seus próprios impulsos e paixões. Assim, naturalmente, os gentios desenvolviam um caráter em oposição aos princípios do reino dos céus. O caráter de uma criança cristã, ele tem que ser ali podado, né? Vai sendo construído, ela vai aprendendo domínio próprio. Agora, uma criança que não teve essa educação, ela não foi, essas arestas não foram aparadas. A criança é um animal em forma humana. Por isso, Paulo se refere a eles como, por natureza, filhos da ira. Efésios 2, 3. Vamos dar uma olhada nos 3 primeiros versos de Efésios 2? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Segundo, olha lá, então eles são filhos, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, filhos do diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então veja o que Paulo está pontuando aqui. Filhos do diabo, filhos da desobediência, filhos da ira. Então o que ele está querendo se referir aqui era que os gentios não cresceram com nenhuma instrução. Eles nasceram em uma família pagã e cresceram como ímpios. Nunca aprenderam nada, diferentemente de quem nasceu dentro do povo judeu. Agora, todos pecaram, né? De algum modo, todos pecaram. Então, em algum momento, todos nós nos tornamos filhos do diabo. Por isso que ele coloca depois, ele começa a se dirigir assim, vocês estavam mortos em delitos e pecados, seguindo o curso desse mundo. Ele faz uma distinção entre gentios e judeus. Mas no final ele reconhece, olha, em algum momento todos nós pecamos, apesar de que existe distinção entre quem nasce no povo de Deus e quem nasce em uma família sem valores judaico-cristãos. Ou seja, as práticas de adoração a ídolos, a promiscuidade sexual despertavam a ira de Deus contra suas ações. Veja agora o texto de Romanos 1,18.
a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Então a ira de Deus se revela contra os pecados. Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, Deus não está despertando a sua ira contra uma criança que acabou de nascer, que nem tem consciência do certo e errado, que nem foi posta à prova. Olha, você aprendeu isso aqui, ok, agora, né, você aprendeu, tudo bem, é a sua vez, vamos lá. Essa criança, ela não tem consciência, né? Então ela acabou de nascer e Deus não tem ira. Deus odeia aquelas criancinhas, são filhas da ira. Então, essa compreensão acaba colocando atributos maus, né, no caráter de Deus. Olha, Deus não é Deus de amor, porque ele já odeia as criancinhas que nasceram numa família pagã. Pelo contrário, né, dos tais é o reino dos céus. Então, a ira de Deus se revela contra quem pratica impiedade e perversão, contra a verdade. Ele conheceu a verdade e eu não quero a verdade. Eu quero a impiedade e a perversão. As pessoas vão se perder, não é porque pecaram, mas é porque amaram mais a mentira do que a verdade. Viram a luz, mas preferiram ficar nas trevas. Isso está lá em João capítulo 3. Prosseguindo. Então, ao passo que os judeus, por natureza, eram filhos da luz, Efésios 5:8, Lucas 16:8, Gálatas 2:15, pois cresciam familiarizados com a luz da palavra de Deus, os gentios que naturalmente praticavam as obras das trevas são denominados por Paulo em Efésios como filhos da desobediência. Eu coloquei os textos, olha, Efésios 5:8, mesmo autor, mesmo livro. Pois outrora erais trevas, olha, antes de vocês se converterem, vocês estavam nas trevas. Porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, Efésios 5:8. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Gálatas 2:15, nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. E agora Efésios 2:2, eles andavam segundo o príncipe da potestade do ar, possuíam o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Porém, a graça alcançou os gentios, os que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, Efésios 2:13, tema do estudo da próxima lição. Então, apesar do nascimento em um lar desfavorável, agora eles tinham a oportunidade de serem reintegrados à família de Deus, Efésios 2:19, por meio da adoção de filhos. O capítulo 5 de Efésios trabalha esse contraste de filiação. Paulo exorta os crentes a imitarem a Deus, o Pai, como filhos amados. Olha, Efésios 5:1, né? Sede imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, a manutenção da condição de filho adotado dependeria da aceitação, por parte desses filhos adotados, das regras da nova família estipuladas pelo pai. Paulo continua alertando sobre a possibilidade de alguém se auto-enganar acerca da condição de filho adotado. Caso se recusassem a obedecer ao código da família celestial, os cristãos gentios receberiam a ira de Deus como os demais filhos da desobediência, Efésios 5:6. Ou seja, estariam na mesma condição de antes, filhos da ira. Ou seja, você foi adotado, agora as regras da família aqui são essas, você tem que se adequar. Olha lá, Efésios 5:6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Novamente, ira e filhos. Então os gentios já tinham sido adotados, já tinham sido salvos pela graça. E aí Paulo falou, olha, mas não fiquem ouvindo o conto do vigário que agora você, uma vez salvo, salvo para sempre. Sou adotado, sou filho de Deus, não importa o que eu faça, né? Não é assim. Se você praticar as obras dos gentios, você volta a ser filhos da ira, filhos da desobediência, sujeito à ira de Deus. Tiago, que eu vou falar sábado na pergunta 2? Você mostrou vários slides, então eu preparei uma tabelinha para você. Apenas mostrar a tabelinha, vai ficar muito fácil, vai ficar muito didático. Veja essa tabela aqui. Significado de por natureza filhos da ira. Quer dizer filhos do diabo e se contrasta com filhos de Deus. Isso foi ensinado por Jesus, por Pedro e por Paulo. Olha lá, Jesus falou sobre os filhos da luz e os filhos do mundo. Lucas 16:18. Pedro fala dos filhos dos profetas da aliança.
Pedro fala filhos da obediência, filhos malditos. Aonde que ele fala? 1 Pedro 1,14, segunda carta de Pedro 2,14. Agora, ó, filhos do dia e filhos da noite são expressões de Paulo em 1 Tessalonicenses 5,5. Paulo vai mais, filhos da luz e filhos da desobediência. Essa é especial porque está em Efésios capítulo 5. Por fim, judeus por natureza, Gálatas 2,15. E ali em Efésios 2,3, por natureza, filhos da ira. E a palavra grega é physis, né? Então, por natureza, nós nascemos ali nesse contexto, né? Filhos de judeus, filhos do povo de Deus ou filhos da ira. Então você vai falar, olha, o que Paulo quis dizer com filhos da ira? Pessoas que nasceram em um lar fora do povo de Deus, né? Então isso aqui não tem a ver com o pecado original, não está provando um pecado inato, não está mostrando aqui que o pecado é uma condição. Não, nós temos natureza pecaminosa, nós temos natureza caída, fraca, inclinada ao mal, né? Mas esse texto não está falando de uma condição inata do ser humano. Eu tenho esse livro aqui, inclusive é de um autor adventista, e ele pende para essa ideia do pecado original. Olha, em The Laws of Adam, um estudo sobre pecado original na teologia adventista. E ele vai falar o seguinte, esse texto de Efésios 2:3, né, ela é uma referência fraca, é um argumento fraco. Página 29. Paulo não diz nada sobre o pecado de Adão aqui em Efésios 2:3. E a expressão por natureza não necessariamente significa inata, herdada, né? Então, eu estou mostrando uma pessoa que tende a esse pensamento dizendo Efésios 2:3 não se presta a aprovar essa tese, essa teoria de um pecado inato, né, de uma culpa herdada. Tudo bem? Então vencemos aqui essa parte. São 3 laudas, ficará na descrição do vídeo. Tiago, que eu respondo na sala. Mostre a tabelinha. Diga que a expressão filhos é utilizada por Paulo dentro da teologia da família. Ela aparece em outros lugares. Foi utilizada por Jesus, por Pedro, por Paulo. E existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Terça-feira, ressuscitados e exaltados com Cristo. Usando palavras poderosas, mas Deus, Paulo partiu da triste descrição para uma nova realidade. Vocês estavam mortos em delitos e pecados, mas Deus vos amou. Em que sentido os crentes participam da ressurreição, ascensão e exaltação de Cristo? Quando isso ocorre? Então, vamos ver aqui Efésios 2, versos 6 e 7. Vamos no verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E agora vem o texto da pergunta. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Espera aí. Nos ressuscitou. Essa aqui é uma linguagem espiritual, né? Os mortos ainda não foram ressuscitados, né? A ressurreição ocorrerá por ocasião da volta de Jesus. Então, ele nos ressuscitou dessa condição espiritual, dessa morte espiritual. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Calma lá. Vamos para o 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Essa expressão, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, ela vai aparecer em Efésios 1:6. Porque ele nos adotou como filhos? Para louvor da glória da sua graça. Efésios 1:12. Para sermos para louvor da sua glória. Então veja, os temas dentro do elogio de Paulo a Deus começam a ser expandidos no restante da carta aos Efésios. Então, o plano da salvação ele estava oculto em Deus e em Cristo. Os anjos jamais teriam ouvido falar de graça
se o homem não tivesse caído e então Deus revelado a sua graça. Não existia graça antes disso. A graça é um elemento estranho aos anjos. Eles nunca precisaram dela. Eles obedecem a Deus por conta da sua condição perfeita, a sua condição física ali, conforme o plano original de Deus. O ser humano não tem condição de obedecer à lei de Deus por suas próprias forças. Ele precisa da graça, tudo bem? Mas então, quando esse plano é revelado, né, essas perguntas ficam na nossa mente. Por que Deus permitiu o pecado? Por que Deus permitiu a queda do homem? Por que Deus permitiu 6 anos de pecado? Nós jamais vamos entender aqui. Por que existe o sofrimento? Nós entendemos como que aconteceu. Tudo começou na mente de um anjo e por amor às suas criaturas, Deus não destruiu esse anjo, Deus deu tempo. Mas por que uma criança sofre? Isso jamais vamos compreender deste lado do sol. Apenas quando Jesus voltar e os livros forem abertos e nós tivermos acesso aos registros celestiais, nós vamos começar a compreender a obra da redenção e por que Deus permitiu certas coisas. E nós vamos entender que foi para mostrar nos séculos vindouros, por toda a eternidade, a riqueza da sua graça, porque Deus tinha razão, né? Como aquilo é grandioso e nós vamos cantar. Olha, Deus estava certo desde o início, né? Então, nós fomos criados para louvor da glória de Deus, para louvor da sua glória, para louvor da sua graça, para mostrar a suprema riqueza da sua graça. Agora, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde Jesus está? Olha, nós acreditamos que Jesus, ao ascender, ele foi à destra do Pai, à destra do Pai. Temos um curso sobre quando Jesus entrou no Santíssimo. Aqui no canal ele está gratuito. Está aqui na descrição deste vídeo. Quando Jesus entrou no Santíssimo, são 6 episódios e as perguntas que nós ainda não terminamos de gravar e editar. Aliás, já estão gravadas, só não estão editadas. Então, quando Jesus subiu ao céu, ele vai à destra do Pai. Agora, onde está o Pai? No Santíssimo ou no Santo? Então, nós acreditamos que Jesus subiu para o primeiro compartimento e lá esteve até 1844. Porém, após 1844, ele vai para o segundo compartimento. Só que o Pai estava no primeiro compartimento, juntamente com Cristo. Isso é revelado em Apocalipse, capítulo 4 e 5. E depois de 1844, tanto Jesus como o Pai se dirigem ao Santíssimo. Então, tanto o Filho como o Pai, eles mudam de ambiente por ocasião de 1844, por ocasião da purificação do santuário. Então, até 1844, nós temos Jesus assentado à destra da majestade nos lugares celestiais. Eu esqueci de colocar os textos aqui, são vários. Isso é importante você ler no Novo Testamento. Eu vou ver se eu coloco alguns slides mencionando os textos que dizem que Jesus está assentado à destra de Deus. Nós exploramos todos esses textos no nosso curso de Hebreus, que também é gratuito, está aqui na descrição. São 13 episódios, viu? Um episódio para cada capítulo. Então Jesus ele está sentado ao lado do Pai. Mas tem um momento que Jesus fica em pé. E esse momento é que ele fica em pé é por ocasião do apedrejamento de Estevão. O Novo Testamento o tempo inteiro retrata Jesus assentado ao lado do Pai, à destra da majestade, né? E aí, no julgamento, Estevão fala assim: eis que vejo os céus abertos. Aquela confusão, aquela gritaria, aquela discussão, e ele, eis que vejo os céus abertos. E ele vê Jesus em pé, não assentado, em pé, ao lado do trono de Deus. Porque Jesus está sempre sentado, mas agora Jesus fica em pé. Porque Jesus não pode ficar assentado enquanto um dos seus irmãos está sendo falsamente acusado, está sendo falsamente perseguido por amor do nome dele. Ele não pode ficar assentado e ele fica em pé porque ele é o seu representante. Então, quando ele vai ao céu, ele vai representando você. Permita-me fazer uma ilustração. Essa ilustração
eu nunca contei nenhum sermão e nenhuma lição, eu vou contar agora. Ela não é uma ilustração perfeita, mas ela ajuda a trazer para a nossa realidade o que acontece. Imagine que você não tivesse nascido no Brasil. Aqui, os que são estrangeiros, né, os brasileiros às vezes reclamam muito de ter nascido no Brasil. Ô, Senhor, por que eu não nasci em outro país, né? Queriam nascer na Europa, queriam nascer nos Estados Unidos, né? E eu pergunto, você também podia ter nascido em um país mais pobre, né? Aqui do lado temos o Paraguai, temos a Bolívia. Existem países muito pobres na África. Quando eu digo isso, não é em demérito nenhum dos africanos, dos bolivianos ou dos paraguaios. Mas é porque o governo não tem estrutura, como os governos europeus, ou mesmo como o governo brasileiro. A corrupção é muito maior, né? As condições sanitárias são piores, mas isso não é culpa nenhuma de quem nasceu em um país mais pobre. Mas imagine se você tivesse nascido em um país ditatorial, como a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, as pessoas não têm acesso à internet, elas não têm acesso a esse canal, elas não podem ter a sua igreja, elas precisam adorar o imperador. Existe lá um ídolo enorme e as pessoas todo dia vão lá venerar aquela imagem do Kim Jong-un e do Kim Jong-un, né, o pai dele. E aí as pessoas têm de trabalhar forçadas, são escravas do Estado, não podem viajar, não têm o direito de ir e vir. E podem ser perseguidas politicamente, filosoficamente. Falta comida naquele país, é um país terrível, é o país mais fechado do mundo. Imagine que você não nasceu no Brasil. Você nasceu na Coreia do Norte. Não pode ter igreja. Você é um escravo. Você nasceu escravo. Essa que é a ideia. Nascer na Coreia do Norte é nascer escrava do regime. Mas na Inglaterra houve um movimento de falar assim: temos que ajudar as pessoas que nasceram na Coreia do Norte. Isso lá na Inglaterra, né, lá na Europa. E então existe toda uma comoção, existe todo um movimento. Mas em vez da coroa inglesa, em vez da Inglaterra enviar ali soldados, né, eles decidem enviar o filho do rei. Né? Você viu recentemente o rei Charles assumindo o poder. Vamos hipoteticamente imaginar que o filho do rei vai numa missão diplomática lá na Coreia do Norte, pedindo a abertura do país, pedindo a libertação dos norte-coreanos. Ele não foi com nenhuma escolta, com nenhum soldados, ele foi com o peito aberto, o filho do rei da Inglaterra. E ele chega lá e faz alguns protestos, ele pede para que a Coreia do Norte liberte ali os norte-coreanos, ele faz alguns apelos, ele vai à televisão, ele é visto caminhando nas ruas, ele alguns dias até derrubou algumas mesas ali de políticos coreanos, né, atrapalhou um comício, vamos dizer nesse sentido. E aí o regime fica muito irritado com o filho do rei da Inglaterra e ele então persegue politicamente aquele embaixador, o filho do rei, e mata aquele homem. Mas a Inglaterra, com uma alta tecnologia que nós não conhecemos, com as suas forças especiais, ela vai lá, entra no reino da Coreia do Norte, resgata o corpo do filho do rei e ressuscita o filho do rei. E durante o tempo que esse embaixador esteve lá na Coreia do Norte, a reação dos norte-coreanos foi dúbia. Alguns ficaram muito amigos dele, ficaram seguidores, é isso aí, vamos ser libertos, ele veio para nos libertar. Outros ficaram ao lado do regime. Mas agora que ele é ressuscitado, ele promete assim: olha, eu vou voltar para a Inglaterra, mas um dia nós vamos abrir a Coreia do Norte. Vocês viram a tecnologia que a Inglaterra tem? A Inglaterra teve uma tecnologia que pode me ressuscitar. Se eu pude ressuscitar, vocês acham que nós não podemos ganhar a guerra, não podemos aqui entrar na Coreia do Norte, né? E ele volta para a Inglaterra e você fica, puxa, eu não acredito. Eu fiz amizade, comeu na minha casa, usou o meu banheiro, dormiu na minha cama, o filho do rei da Inglaterra. E ele voltou lá, rapaz, e ele lembra do meu nome, é meu amigo. Mandou até passaporte para mim. O regime aqui não está aceitando, mas eu tenho o passaporte aqui. E ele manda uma carta para os amigos que ele fez na Coreia do Norte, explicando assim: muito em breve,
Nós vamos invadir a Coreia do Norte e nós vamos libertar vocês, os amigos, aqueles que me apoiaram. Eu estou aqui assentado no palácio, não lembro se é Palácio de Windsor, Palácio de Buckingham, né? Mas eu estou aqui em um palácio. Eu estou do lado do meu pai aqui. E quando nós invadirmos aí a Coreia do Norte e libertarmos vocês, isso é um exemplo hipotético, vocês virão para a Inglaterra, só que vocês não serão imigrantes. Ah, nós vamos ser o quê? Que tipo de pessoa nós vamos ser? Estrangeiros? Não, vocês não serão imigrantes na Inglaterra. Ah, nós seremos ingleses? Aí ele fala assim, vocês serão mais do que isso. Eu pedi para o meu pai adotar todos vocês na família de Deus. Vocês serão filhos do rei. Vocês não vão vir aqui para a Inglaterra para trabalharem como imigrantes. Vocês virão para a Inglaterra para morar no palácio. Vocês vão ter uma vida de rei. Vocês terão empregados, servos, muitos tesouros, as joias da coroa, né? Vocês vão habitar em mansões que vocês jamais imaginaram. Eu quero que você se imagine. Imagine se fosse aqui no Brasil. Imagine se viesse o filho do rei da Inglaterra, fizesse amizade com você, frequentasse a sua igrejinha, né? E ele volta para a Inglaterra e fala assim, olha papai, busque ali o seu Antônio, o seu Zezinho, a Dinalda, busque ali a Regina, busque ali aqueles brasileiros. E agora eles vão vir aqui para a Inglaterra, eles vão ser nobres, aliás, mais que nobres, né? Eles vão ser da família real. Você tem noção de, puxa, será que eu posso ser filho de um rei? Será que eu posso ser filho do rei da Inglaterra? Não cabe na sua mente. Eu não estou irritado aqui. Não cabe na minha mente. Na minha também não cabe. Jamais pensei em ser filho do rei da Inglaterra. Mas a Bíblia, Paulo está querendo que entre na sua cabeça que você vai ser filho do rei do universo, do criador de tudo. Você consegue perceber a grandeza do que é isso? Aí você que nasceu pobre, mora em uma periferia, tem dificuldade de levar a vida, talvez você nunca pensou em ser milionário, talvez você nunca pensou em ser bilionário, mas talvez se você trabalhar vai mudar de vida. Agora ser filho de um rei, você pensa, gente, por que eu não nasci filho de um rei? Ninguém nasce filho de rei, todo mundo que a gente conhece não nasceu filho de rei. Mas você vai poder fazer parte da família real na Inglaterra. Você consegue perceber isso? É isso que Paulo está tentando dizer. Você não vai ser estrangeiro, você vai ser filho do rei, com todos os privilégios da família real. E você viu recentemente, por ocasião da morte da rainha da Inglaterra, como é o sepultamento, como foi a cerimônia de coroação do rei Charles, né? Era príncipe Charles, agora rei Charles. Você viu tudo isso, a grandiosidade daquilo ali, mas aquilo é um reino pobre, terreno, não se compara com as riquezas, não se compara com a suprema riqueza da sua graça, com os tesouros celestiais, com a herança dos santos, não se compara. Então, meu querido amigo, é difícil explicar alguns conceitos, mas eu estou gastando esse tempo para tentar passar para vocês a profundidade do que Paulo está falando. Porque senão a gente chega na lição, Deus nos ama, Deus nos ama, pela sua graça, somos salvos pela graça. Aí você repete isso na lição 1, você repete isso na lição 2, na lição 3, e não muda o repertório, e a gente não consegue aprofundar. E é um membro da igreja, senta lá, lição de novo. No final, tudo que Deus é amor, ele morreu por nós, se entregou. Aquilo nem toca mais no coração dele. Ele nem acredita naquilo, é muito abstrato. Deus me ama, veio aqui, me adotou como filho. Parece apenas poesia, mas é verdade. Então eu gastei todo esse tempo, estudamos ali a teologia dos filhos, para você assimilar isso, para você conseguir compreender a profundidade do que Paulo está falando. Agora, vamos para a pergunta 4. Compare o plano da salvação com os seus resultados eternos. Quais são os elementos e objetivos essenciais desse plano? Acho que eu já acabei comentando isso aqui na pergunta 3. Para mostrar a suprema... Eu respondi, então, na pergunta 3. Vou voltar aqui na pergunta 3. Quando, então, ele nos convida a nos assentar nos lugares celestiais, é como vou usar um exemplo terreno, um deputado, um vereador, um senador que você votou, e ele é representante ali do bairro, ou ele é representante da bancada, sei lá, das enfermeiras, né? As enfermeiras se reuniram e fizeram um deputado. E aquele deputado vai representar as enfermeiras lá em Brasília.
Jesus está representando você ao lado do Pai, por isso que ele está assentado ao lado do Pai. Então, você também está assentado ao lado da majestade do céu, ao lado do eterno. Você está sentado lá como? Em Cristo. É a ideia do advogado. Nós temos um representante. Você não pode ir lá falar com o desembargador, mas o seu advogado foi. Então, isso é o que eu respondi na pergunta 3. Estamos representados perante o trono. Temos um representante, temos um advogado. Na pergunta 4, em quarta-feira, eu trabalhei a ideia de Efésios 2,7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, que repete no verso 1. Eu estou repetindo aqui para você criar as conexões. 1,6, abra sua Bíblia aí, não fique só ouvindo. Para louvor da glória da sua graça. Efésios 1,12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Então, qual é o propósito do plano da salvação? Mostrar a suprema riqueza da graça de Cristo. Tem aquele hino. Cada dia, cada hora, sou a graça devedor. Não me lances nunca fora, confiarei em teu amor. Lembra? Você se lembra? Então, olha a teologia. Um dos problemas que as pessoas estão deixando de cantar os hinos, estão preferindo canções ou corinhos contemporâneos, é que elas não entendem mais teologia. A pessoa não tem mais... Isso é uma grande realidade. As pessoas não entendem mais a teologia paulina, não conseguem mais ler as cartas de Paulo. E ao não entenderem a teologia, não entendem a letra do hino. E quando não entendem a letra do hino, estão cantando, mas sem saber o que aquela música significa. Cada dia, cada hora, sou a graça devedor. Por que sou devedor à graça? Porque tudo isso que Jesus fez, nós não podemos pagar e nunca poderemos, jamais, por toda a eternidade, mesmo se nós, Senhor Jesus, eu vou fazer algo agora, não tem como pagar. Ele fez de graça, né? Então, essa é a ideia. Nunca haverá uma celebração de formatura na escola de Cristo. Passaremos toda a eternidade estudando o plano da salvação. Olha só o texto de O Desejado que está aqui na lição. Habitando conosco, Jesus revelaria Deus tanto aos seres humanos quanto aos anjos. Entretanto, essa revelação seria feita somente aos seus filhos nascidos na terra. Nosso pequeno mundo é o livro de estudo do universo. O maravilhoso plano de graça do Senhor, o mistério do amor que redime, é o tema que os anjos anelam prescrutar. E uma das diferenças é que os anjos não têm natureza pecaminosa. Os anjos não entendem o que é estar na nossa pele. E os anjos se compadecem de nós. Os anjos não entendem o que foi o conflito de Cristo. Eles viram, mas só passaram a compreender melhor o caráter de Deus quando Jesus estava pendurado na cruz. O comandante deles, nu, sendo envergonhado por uma turba de malfeitores. Eles passaram a compreender melhor o que é o grande conflito quando viram Jesus. Até ali, eles nutriam laços de simpatia por Lúcifer. Está em O Desejado. Até a cruz, os anjos fiéis ainda nutriam laços de simpatia por Lúcifer. E aí na cruz eles entendem o verdadeiro caráter de Satanás. Mas nem tudo estava explicado. E por toda a eternidade nós vamos compreender e nos aprofundar no plano da redenção. Eu deixei aqui alguns textos e eu gostaria de compartilhá-los com vocês. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Romanos 16, 25. Foi um desdobramento dos princípios que têm sido, desde os séculos da eternidade, o fundamento do trono de Deus. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se haviam unido num concerto para redimir o homem. Se o homem, caso o homem fosse vencido por Satanás. Pai e Filho haviam se dado as mãos num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. Esse compromisso cumprirá Cristo, quando sobre a cruz soltar o brado, está consumado, tetelestai, que está ali em João 19:30, Cristo dirigir-se ao Pai, o pacto fora plenamente satisfeito. Então aquele
concerto, aquele contrato que o Pai e Filho fizeram antes da fundação do mundo, antes da criação do homem, antes da queda, um plano que esteve oculto. Quando Cristo morre na cruz, de braços abertos, já sem força, ele se dirige ao Pai e proclama: Tetelestai, está consumado, Pai. Eu cumpri a missão, chegou ao fim, não tenho mais nada a fazer aqui na terra. Está consumado, cumprimos o combinado, eu cumpri a minha parte. Isso está registrado na Bíblia. Agora, qual foi a resposta do Pai? Você sabe? Isso está registrado no espírito de profecia. Deus inclinou a cabeça satisfeito. Imagine o Pai olhando para Jesus na cruz, assim, balançando a cabeça, satisfeito. O Pai havia acabado de esmagar o Filho. A ira de Deus, que deveria cair sobre a minha e a sua cabeça, é derramada sobre Cristo. Ele foi moído por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, ele foi sarado. Deus agradou em moê-lo, fazendo enfermar. Isaías 53:10. E o Pai balança a cabeça. Deus inclinou a cabeça satisfeito. Agora, ele poderia ser justo e ainda assim o justificador de todos os que crescem em Cristo. Deus o Pai olhou para a vítima, Jesus, expirando na cruz e disse e respondeu o Filho: está consumado. O Filho fala, tetelestai, e o Pai responde, tetelestai, está consumado. A raça humana terá outro teste. Cristo inclinou a cabeça e morreu. O pacto entre Pai e Filho foi plenamente consumado. Cristo havia cumprido a promessa. Glória ao Senhor. Que grandiosa graça que foi derramada por nós. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, filhos da ira. E jamais nós poderemos pagar. Jamais nós poderemos restituir ao Senhor por esse grande resgate. Salvos por Deus. Leia Efésios 2, 1 a 10. Já lemos, né? Faltam os últimos versos. Dando ênfase aos versos 8 a 10. Que pontos Paulo destacou ao concluir a passagem? Vamos lá. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, primeiro ponto. As pessoas ficam muito confusas com essa expressão, salvos pela graça. Se eu sou salvo pela graça, e se eu não preciso fazer nada para a minha salvação, de dois, uma. Por que alguém vai se perder? Né? Se não é o que nós fazemos que determina o nosso destino, então todos serão salvos, não é mesmo? Já se perguntou isso? Né? Essa é a conclusão a que chegaram os universalistas. O que os universalistas compreenderam? Se a humanidade é salva pela graça, e se Jesus morreu por todos, e se não é por obras para que ninguém se glorie, se as obras não vão pôr no céu, as obras não vão tirar do céu. Então o universalismo, ele prega que todos serão salvos. Acompanhe o raciocínio. A salvação é pela graça e não pelas obras. Jesus morreu por todos. Logo, todos serão salvos. Tiago, mas o sujeito é assassino. Ah, mas você não é pecador? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Né? Já viu isso? Às vezes na comissão da igreja tem um problema para resolver, uma pessoa cometeu uma quebra de mandamento e alguém fala, todos nós somos pecadores, então não precisa mais olhar se a pessoa cumpriu os requisitos para o batismo ou não, se ela cumpre os requisitos de permanecer como membros ou não, todos são pecadores, né? Ninguém pode falar de ninguém, né? Deus vai salvar todo mundo. É mais ou menos essa é a ideia do universalismo. Aí vem Calvino e outros tantos, né, representantes da teologia reformada e falam assim, é verdade, a salvação é pela graça. E as obras não põem nem tira. Né? As obras não determinam o destino da pessoa. Porque se as obras determinassem o destino não seria determinado pela graça de Deus.
Seria determinado pela pessoa. Até o ter fé em Deus, se é a pessoa que tem fé, é uma obra. Então, nem isso Deus pode olhar. Porque Deus pode falar assim, não é por obras, ele vai olhar quem teve fé. Mas quem teve fé praticou uma obra. Quem teve fé em Deus fez alguma coisa. Então Calvino falou, se a salvação é pela graça, nem a fé que a pessoa teve é dela. Deus teve fé por ela. Deus teve fé e falou, olha, esse aqui vai ter fé. Mas não foi dela. Né? Ela sequer podia. Então, como que Calvino resolve a situação? A salvação é de graça e não é por obras, porém, Jesus não morreu por todos. Jesus só morreu pelos eleitos. Então, no universalismo, Jesus morre por todos e todos vão para o céu. No calvinismo, na teologia reformada, Jesus não morreu por todos, só pelos eleitos. E todos aqueles por quem Jesus morreu vão para o céu, porque eles foram predestinados para a salvação. Antes deles nascerem, Deus falou, olha, esse aí vai receber a minha graça, esse aqui não. E quem recebeu a graça vai ter fé, quem recebeu a graça vai se santificar, né? Quem recebeu a graça é irresistível, ele vai para o céu. Então, eles vão trabalhar com a ideia de predestinação. Os universalistas não vão trabalhar com a ideia de predestinação, ou todos foram predestinados, tudo bem, todos serão salvos. Como resolver esse dilema? Unicamente, eu digo aqui, unicamente, o adventismo, herdeiro da tradição metodista. A tradição metodista começou a conectar os pontos, mas quem termina de construir o edifício é o adventismo. Unicamente o adventismo tem uma resposta para essa pergunta. Porque se por um lado você fala que Jesus morre por todos e é de graça, todos devem ser salvos. Mas se nem todos vão ser salvos, então você cai no calvinismo, Jesus só morreu por alguns. O adventismo diz, Jesus morreu por todos, mas nem todos serão salvos. A salvação é de graça, mas é a pessoa que escolhe, né? Deus desejaria que todos se salvassem. Como que é? A doutrina do juízo investigativo, que é a doutrina do santuário. É isso que é a resposta para esse dilema, isso aqui, irmãos. Não é um negócio simples, eu estou falando devagar, porque isso aqui é o suprassumo da teologia da justificação. Isso aqui é o suprassumo das três mensagens angélicas, da mensagem do santuário, para você compreender esse emaranhado que é a teologia da justificação nos vários movimentos. Então vamos lá. O que diz o adventismo? O adventismo diz que a lei de Deus é eterna, os anjos de Deus obedecem, Adão e Eva obedeciam, todo mundo tinha que obedecer. Quando o homem pecou, Deus prometeu salvá-lo, e salvação é o perdão dos pecados. E o perdão dos pecados é de graça. O problema é que as pessoas, elas pensam que salvação é cheque em branco, mas salvação não é cheque em branco para pecar à vontade no futuro. Salvação é perdão dos pecados passados e uma nova chance de não fazer o que Adão fez. Ah, mas eu não consigo por causa da minha natureza. Então ele dá a suprema riqueza da sua graça, que tanto perdoa como capacita, tanto apaga os pecados como habilita, regenera a mente caída do homem para entender as coisas espirituais, para passar a obedecer. Essa é a graça. Então, ele é salvo pela graça, ou seja, os pecados dele são perdoados e ele não tem que fazer nada. Ele não tem que ir a Cristo arrependido, não. Ele vai a Cristo como ele está. Ele vai a Cristo pecador, porque Cristo morreu por ele quando ele era pecador. Ele vai a Cristo problemático, defeituoso. E é Cristo que dá a fé. É Cristo que dá o arrependimento. É uma obra de cooperação, eu preciso falar isso. Mas quem tem a palavra da regeneração é Cristo. Você vai a Cristo e Ele te ajuda a você se arrepender. Então, nós somos salvos pela graça, ou seja, é a graça de Cristo, aquele crédito que Ele obteve no Calvário, imputado na nossa conta, paga as nossas dívidas. E como nós acessamos esse crédito, né?
Como você acessa um crédito lá no banco? Vá ao banco, preencha o formulário tal, traga a cópia do seu imposto de renda e você vai acessar esse crédito. O governo criou um crédito para pessoas de baixa renda que ganham até tanto que, né? Então, como você acessa o crédito no banco? Existe um procedimento. Como que você acessa o crédito da graça de Cristo? Mediante a fé. Não é mediante ao batismo, não é mediante a Santa Ceia, não é mediante a sacramento algum, não é mediante uma obra que você faça. Se você tem o nome da igreja ou não tem, tanto faz, porque a igreja não é mediadora da graça de Deus. Né? Essa é a doutrina católica, que a igreja detém os meios da graça. O protestantismo rompe com isso e fala assim, é pela fé apenas que você se dirige a Deus. Né? Não é por praticar uma penitência, por praticar uma confissão, por praticar o batismo. Tem gente que pensa que ele tem que ir no culto de quarta-feira para ele receber a graça. Isso é salvação pelas obras. Então a salvação é pela graça e os meios é fé. Você olha e crê. Abraão olhou para as estrelas e Deus falou, é isso. É apenas isso, é simples assim. As pessoas olhavam para a serpente no deserto e eram curadas. É apenas isso. Então você apenas tem fé. E essa fé é induzida no seu coração pela graça de Deus, preveniente, enviado a você antes de você crer. Ele buscou você perdido e abandonado. Jesus me socorreu e segredou-me achei-te. De agora em diante és meu. Prazer maior, como é que é? Tão meiga voz jamais ouvi. Prazer maior jamais senti. Ó, que amor glorioso, preço tão grandioso. Tudo bem? Agora o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Aqui que é o X da questão. As pessoas pensam que você é salvo pela graça para poder continuar na vida gentílica. Né? Não, você é salvo para boas obras. Ele perdoa você para você entrar na regra do universo inteiro, que é a obediência. Ele perdoa você para habilitar você a obedecer. Então somos salvos para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então vou responder a questão. Nós cremos que a salvação é pela graça. Você apenas crê e Jesus paga todos os seus pecados. É instantâneo, é na hora. Só que ele vai observar se você deseja fazer parte da família. Ele te adota como filho. Mas e agora? Aqui na família você vai se portar como? Você aceita as regras do pai? Você aceita as regras da família? Você aceita a lei de amor? Você quer você quer ser uma nova criatura para boas obras? Então a sua escolha de agora para frente, com a graça de Deus, regenerado pela graça de Deus, tendo o selo do Espírito Santo, você escolhe. E aqui que entra o juiz investigativo. Ele vai avaliar a vida das pessoas após conhecerem a graça. E se essas pessoas fazem uso da graça para uma vida de obediência, elas estão dizendo, eu aceito o perdão dos meus pecados, eu aceito a salvação pela graça. Por isso que somos salvos pela graça mediante a fé. Mas somos julgados pelas obras. O perdão dos pecados não depende de algo que você faça. O perdão dos pecados depende de algo do que Cristo fez. Mas para o universo saber se você aceita a graça de Cristo, você precisa praticar as boas obras. E quem pratica as boas obras, os anjos olham e falam assim, ah lá, ele aceitou a graça. Então esse ali deve ter sido perdoado porque a graça transformou o coração dele. Ele é uma nova criatura. Então, as obras são um sinal externo de que nós aceitamos a graça. Deus não precisa do juiz investigativo, mas as criaturas do universo precisam entender quem aceitou a graça, quem realmente foi transformado. Então, se a pessoa, ela creu em Cristo ali, foi para a igreja, se batizou, mas nunca teve uma vida transformada, o que ela está dizendo? Eu não aceito as regras da nova família. Eu não vou aceitar as regras de ir para o céu, vai ser do meu jeito. Aqui quem manda sou eu. Eu não aceito a graça. Ele viu a luz, mas preferiu ficar com as trevas. Então o juiz investigativo vai olhar as obras, porque as obras indicam quem realmente aceitou a fé, a graça, mediante a fé, e foi perdoado. Você compreendeu? Somente a doutrina adventista, e eu faço jus aqui à doutrina metodista que dá o pontapé,
que organiza essa grandiosa doutrina do santuário, da justificação, né? Então eu quero ler, Tiago, você falou, você explicou, mas você não leu textos. Deixa eu ler aqui Hebreus capítulo 5, verso 9. E tendo sido aperfeiçoado, Jesus tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A salvação hoje ela é a provisória, mas você já recebeu, você está salvo. Creu em Cristo? Está salvo. É eterno? Ainda não. Essa salvação é provisória, ela só vai ser confirmada por ocasião do término do juízo investigativo, quando as suas obras... Olha, ok, ele teve fé e praticou as boas obras ali. Agora, se você não pratica as boas obras, essa salvação lhe será retirada. Então, no final das contas, a salvação eterna, aquela que é confirmada após o juízo, é para quem obedece. Quem não obedece, demonstra que não aceitou o perdão dos pecados. A salvação é perdão dos pecados. Quer aprender mais sobre isso? Veja o nosso curso gratuito aqui embaixo. Teologia das Alianças, parte 1 e parte 2. Em breve eu vou fazer a parte histórica das alianças na Igreja Adventista e depois vai ser sobre justificação. Tudo bem? Outro texto da Bíblia. Romanos 2:6. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Então, quem quer fazer o bem, né, ele vai dar a vida eterna. A verso 8. Mas ira e indignação aos facciosos, aos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Essa é a regra geral. Para nós, ele dá uma colher de chá, ele dá uma segunda chance, uma nova oportunidade. Mas veja o verso 13, Romanos 2:13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, o perdão dos pecados vai ser confirmado eternamente na sua vida se você demonstrou uma mudança de vida, se você for uma nova criatura. Então, se você fica só ouvindo e eu estou salvo e levo a vida de qualquer maneira, não respeita as regras da casa paterna na qual você foi adotado agora, para a qual você foi habilitado a viver, e se você não obedece, não será justificado. Romanos 2:13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Meu querido amigo, você custou algo muito precioso. Você custou o material mais raro do universo. Você foi comprado pelo sangue de Deus. Você já pensou o que é isso? Sangue de Deus. O sangue que corre nas veias daquele que formou a humanidade. Sangue de Deus. Viva de uma maneira que valha a pena. Como você está vivendo a sua vida? Vemos aqui como Deus nos resgata. Depois desse grande resgate que Ele fez, Jesus não quer ter derramado o seu sangue em vão. Jesus ficará muito triste de remover o nome de algumas pessoas do livro da vida. Quando terminar o juízo, Ele vai ver, esses não aceitaram a minha graça. Esses não aceitaram as regras da família paterna. Eles viram a luz, mas amaram mais as trevas do que a luz. Ele pede para os anjos, remova o nome desse filho. Você vai dar essa tristeza para Jesus de remover o seu nome dos livros de registro no céu? Ele pensa, eu derramei o meu sangue por esse filho, eu orei tanto por ele. Foram 40 anos, 50 anos, mas ele não abandonava aquele pecadinho que ele achava que não fazia mal. Ele ficava naquele discurso, somos pecadores mesmo, é assim, Deus vai entender. Ele não aceitou ser uma nova criatura, ele quis viver como um gentio. Não dê essa tristeza para Jesus. Jesus quer todos os filhos dele no céu. Você custou a vida do Filho de Deus. E se precisasse algo mais, ele não teria para oferecer. O seu resgate foi muito caro. Viva de uma maneira condizente com o gigantesco sacrifício que Jesus fez para que você tivesse uma nova oportunidade. Que a graça de Deus o acompanhe. Amém.